Eu conto com o interesse da sua alma na palavra do Senhor, amém? Qual o tema que nós estamos esse mês? Qual o tema? Qual o tema? Qual o tema? Misericórdia. Atraídos. Para quem não sabe, o nosso tema é atraídos. E nós vamos falar aqui de duas passagens básicas que todo mundo aqui sabe. Quem não sabe, misericórdia. Mas eu creio que todo mundo aqui sabe a história de Adão e Eva e a história de Jesus no deserto. Amém? Tem que saber, viu, irmão? Vamos ler a Bíblia. Respire fundo 3 vezes. 1, respira fundo. 2, respira de novo. 3, respira mais profundo ainda. E diga um glória a Deus. Amém. Eu quero ler com vocês alguns trechos de Gênesis 2 e 3. Que todo mundo aqui sabe, mas eu só quero que vocês repitam 3 coisas importantes nesse texto que todo mundo sabe, que aprende na salinha, quando a gente é bem pequenininho. Que é a história de Adão e Eva. Lá em Gênesis 2, no verso 15, vamos deixar bem certinho uma coisa, tá? Gênesis 2, verso 15, fala assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Fale comigo, jardim. Que a gente pode dizer que é paraíso. Fala, jardim. Paraíso. Para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás. Fala, comerás. Repete, comerás. Então, vamos só recapitular isso aqui. Ele estava onde? Jardim. Fala, jardim. Ele estava no jardim. E ele podia comer. Fale, comer. Por algum acaso, Adão ficava com fome? Tinha comida livre para ele, amém? Diga amém. Ele podia comer. Ele tinha alimento. E ele estava em um paraíso. Agora, Gênesis 3. No verso 5. Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando o diabo chegou para Eva e conversou com Eva e com Adão, ele chegou e propôs que comesse do fruto proibido. Fale, fruto proibido. Adão estava com fome. Eva estava com fome. Eu tenho certeza que não, porque eles estavam em um paraíso, em um jardim que podiam comer de tudo, livremente, a hora que eles quisessem. Mas existia um lugar, uma árvore apenas, que ele não podia comer daquele fruto, e se tornou o fruto proibido. Mas parece que essa palavra proibida nos atrai. Diga misericórdia. Mas eu estou falando alguma mentira? Parece que o proibido nos atrai. O proibido atrai as pessoas, atrai os nossos olhos. Nós desejamos o proibido, porque isso vem como herança maligna de Adão e Eva. Porque Adão e Eva, ele plantou uma consequência da queda, do proibido nessa geração. Infelizmente, isso existe aqui nesse mundo por causa do danado de Adão e Eva. Então, eu só queria deixar claro 2 coisas. Eles estavam em um e eles não tinham fome, eles comiam o que queriam. Digam amém.
Porque, na verdade, nós somos atraídos por propostas. Diga, proposta. Proposta. Olha, era aquele fruto que eles desejavam tanto? Porque fruto não faltava. Olha, fruto não faltava. Eles não tinham fome. Eles não tinham necessidade de comer daquele fruto. Mas o que atraiu foi a proposta. E qual foi a proposta? Alguém sabe? Ser semelhante a Deus. Olha, eu queria trazer uma coisa bem clara da nossa vida hoje. Primeiro, o proibido. Qual o proibido que você deseja? Qual o proibido que você caiu, pecou e caiu? E se você começa a pensar na geração de hoje, você entende o porquê de tanta gente querer ser o Deus da sua própria vida. Sim ou não? Nós estamos cercados de pessoas que querem ser o Deus da sua própria vida. Essa é a geração no qual não quer ter nenhum tipo de autoridade, nenhum tipo de rei sobre eles, porque eles querem ser os donos, os reis que determinam tudo, que fazem o que quer, a hora que quer, sem dono e nem pudor. E a proposta da serpente para Adão e Eva foi simplesmente isso. Olha, você vai poder aqui simplesmente ter o conhecimento do bem e do mal e ser igual a Deus. Você pode pensar, mas eu não quero ser igual a Deus. Eu não quero ser Deus. Mas se a gente for pensar em algumas atitudes nossas, em alguns desejos, nós estamos sendo os nossos próprios deuses. Porque a gente não consulta o Senhor, porque a gente não cumpre os mandamentos do Senhor, porque a gente faz o que a gente quer, a gente não é capaz nem de obedecer os nossos pais, quanto mais mandamentos difíceis que a Bíblia se encontra, porque nós queremos ser o Deus desse século. Diga misericórdia. Mas mude as suas opiniões, mude as páginas do Instagram que empoderam vocês disso, porque o coração é que fala mais alto, porque você não pode mandar no seu coração, porque o meu coração é que está sentindo isso e eu vou, porque o meu coração é esse, quando na verdade o Senhor está falando que o nosso coração é enganoso. Existe um Deus que manda em tudo e em todos. E desculpa eu falar para você, se você for enveredar por o caminho que você é o seu próprio Deus, que você faz o que quer, que você tem a hora que quer tudo, você vai se quebrar. Porque o caminho de Adão e Eva foi sair desse paraíso. A gente não tem nem noção do que é morar no paraíso. Porque esse mundo aqui está bem pertinho do inferno, viu? E mesmo assim, a gente vai indo e vai desejando o inferno, né? Almejando o inferno. Mas imagine como é que uma pessoa no paraíso, tendo tudo que ele precisava, no paraíso, ele foi capaz de cair e desejar o mal. Mas nós estamos em um mundo que jaz o maligno. E que cada dia mais todos desejam o mal. Então não é pela comida, não é pelo fruto, é pela proposta de termos poder. Olha, a proposta do diabo é fazer de você poderoso na sua vida, quando na verdade Deus precisa ser todo-poderoso na sua história, na sua geração, na sua casa, com os seus amigos, na sua mente, com as suas vontades. Então, qual é a proposta que tem sido e você tem escutado? Olha, primeiro Satanás ele vem no ouvir, fale, ouvir. Tudo na nossa vida vai sempre começar por um ouvir. Ouvir, tudo começa por aqui. Tudo que entra aqui vai para o central do nosso organismo, aonde comanda todo o nosso corpo. Todos esses acessos que nós temos é totalmente favorável para que você pratique alguma coisa. Tudo que entra naquilo que a gente vê, tudo que entra naquilo que a gente escuta, tudo que entra naquilo que a gente sente, vai para o central do nosso corpo, aonde comanda
todas as nossas vontades, desejos e atitudes. Então, sempre vai vir naquilo que você olha, naquilo que você escuta, naquilo que você sente. O diabo sempre vai por aí. Então, aonde estão os seus olhos? O que você tem escutado e o que você tem sentido? Porque, de repente, você está fazendo todas as coisas, não sabe por quê e está tornando tudo isso normal para a sua vida, para a sua geração e para esse século. Queiram ser diferentes, amém? Nós precisamos discernir qual o comando que está vindo sobre nós. É o comando da serpente ou é o comando do Senhor? Às vezes é um comando de um amigo apenas, mas nós somos leigos demais para entendermos que aquele comando é do maligno. Nem tudo que chega aos seus ouvidos é um comando. Ei, olha para mim. Nem tudo que chega aos seus ouvidos é uma verdade. Nem tudo que chega aos seus ouvidos é um comando. E nós precisamos ser inteligentes, suficientes para discernir o que é um comando e o que é uma cilada. Quantos aqui gostam de cair numa cilada? Alguém gosta? Alguém gosta? Alguém sonha por isso? Alguém almeja cair dentro de uma cilada? Sim ou não? Mas nós já identificamos a cilada e caímos nela constantemente. Se eu chego para você e digo, olha, aqui tem um buraco, se você for por aqui, você vai cair. Você vai continuar e vai cair? Vai arrodear, né? Mas porque todo dia o diabo coloca uma cilada no seu caminho e você cai. Porque isso acontece constantemente. Nós estamos sendo enganados, nós estamos caindo dentro de uma cilada, mas todo mundo aqui está dizendo que não gosta de cilada. Olha, existe uma coisa muito séria. Alguém aqui gosta de mentira? Levante a mão. Alguém aqui gosta de cilada? Alguém aqui gosta de ser enganado? Então nós precisamos fazer alguma coisa para não cairmos na cilada da mentira. Nós precisamos fazer alguma coisa para não cairmos e sermos enganados. Porque parece que quando existe um amigo que mente para a gente se sente super traído. Porque parece que no nosso relacionamento, nosso namorado ou namorada não pode mentir hora nenhuma. Não pode fazer nada de errado, não pode esconder, não pode nos enganar. A gente não autoriza ninguém nos enganar, mas nós estamos sendo enganados todos os dias, constantemente, pelo pecado. Porque pecado é buraco sem fim. Porque pecado é cilada, é queda. Só que existem feridas, existem buracos que ninguém vê que você está. E é esse buraco, e é essa cilada que ninguém vê, que se chama pecado. E nós estamos constantemente sendo enganados, sendo traídos e aceitando mentiras. Eu quero dizer para você, olha, preste atenção aqui. Jesus, ele veio para todos. Mas ele não veio para tudo. Olha para mim que eu vou repetir. Jesus veio para todos, mas ele não veio para tudo. Essa frase muda alguma coisa? Porque por aí as pessoas estão dizendo, não, mas Jesus é amor, ele tem que aceitar, ele aceita como a gente está, ele aceita. Mas ele muda tudo. Ele aceita todos, mas ele muda tudo. Olha, ele aceita todos, mas ele muda tudo. Se existe alguém aqui que diz que aceitou o Senhor, que o Senhor aceitou ele, ele precisa passar por transformação, por mudança, porque é isso que Jesus faz. Porque ele ama todos. Porque ele morreu para todos, mas não foi para tudo.
Não há negociação com o pecado. Não há negociação e jeitinho brasileiro para o pecado. Não há, não existe. É sim, sim, não, não. É pecado ou é santidade. E ponto final. Não existe negociação com o Senhor. E nós precisamos levar isso a sério. Porque, mais uma vez eu vou falar, Jesus veio para todos, mas Ele não veio para tudo. O diabo só vem oferecer mentira. Então, o pecado é O diabo vem sempre com mentira. Então, o pecado é E você gosta de viver na mentira, né? E olha, mentira atrai mentira, viu? Se você está pecando com seu namoradinho, vai atrair mentira. Vai atrair adultério. Vai atrair traição, mentira. Porque mentira gera mentira. Porque um abismo vem com outro abismo. Vocês estão entendendo? Não pequem sem pensar no amanhã não, viu? Não fiquem confortáveis com o pecado não. Sintam o peso do pecado, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nenhum objetivo ele tem. Ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Porque Adão, ele trocou o paraíso de verdades por um mundo de tristezas e trevas. Adão vivia em um paraíso. A palavra de Deus diz que o Senhor ele chegou para Adão e Eva e disse assim, olha, vocês vão se retirar desse paraíso. Eles se retiraram de um paraíso para um mundo escuro e de trevas. Ele saiu de um paraíso onde tinha verdade e alimento para sair para um mundo escuro e de trevas. E para a gente isso parece insano. Para a gente isso parece uma coisa horrorosa que ninguém deveria fazer um dia, mas nós estamos escolhendo esse caminho de escuridão e de trevas, quando na verdade o Senhor tem um caminho de luz e de verdade do eterno. Tem muita gente esculhambando Adão e Eva aí, né? Tem muita gente o culpando. Mas será que faríamos diferentes? Porque hoje nós agimos iguais. Tendo a verdade e o paraíso na mão, tendo a proposta da salvação, e mesmo assim muitos enveredando por caminhos que levam ao inferno, que levam à escuridão. E as pessoas estão vivendo isso como se isso nunca existisse. Como se esse caminho não desse ali no inferno. Quem é que confia sua vida para um perdedor? Quem confia a sua vida para um traidor? Quem confia a sua vida para um ladrão? Você tem coragem de confiar a sua casa a um ladrão? Você tem coragem de pegar uma pessoa no presídio e dar a sua casa como moradia? E por que você confia a sua vida ao diabo? Por que você confia a sua vida, os seus desejos, os seus sonhos, colocando o pecado nessa história? Vocês são inteligentes para identificar, para discernir e para escolher a boa parte. Quantos estão cantando a música aí maravilhosa que está na moda, que todo mundo canta, escolhendo a boa parte? Que boa parte? Que boa parte nós estamos escolhendo quando acordamos? Que boa parte estamos escolhendo na nossa escola? Qual a boa parte que nós estamos escolhendo nos nossos relacionamentos? Qual a boa parte que nós estamos escolhendo no nosso celular? Qual é a boa parte? Estamos viciados a colocar modinhas espirituais de música, de canção. Mas qual tem sido a nossa vida diante disso? Adão e Eva estavam no paraíso. Eles tinham alimento. Eles não tinham necessidade daquele fruto. Mas eles quiseram o proibido. E eles deixaram como uma herança maligna. Aonde Jesus, ele na cruz, matou tudo isso. Mas vez ou outra, nós estamos adquirindo o pecado de Adão.
querendo o proibido, dando voz à serpente, conversando com a serpente. Ei, toda serpente tem veneno. E se você se depara com um diálogo com uma cobra, com uma pessoa que tem veneno, você vai ser envenenado. Você vai ser contaminado. Quantos aqui estão todos parecidos uns com os outros? Porque o veneno faz parte da sua vida. Se você convive com aquele veneno todo dia, ele vai fazer parte da sua vida. Nós precisamos ser inteligentes. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, seja inteligente. Para a pessoa do outro lado, fale, seja inteligente. Porque quem vive na verdade jamais escolhe viver na mentira. Porque quem tem o vencedor jamais escolheria um fracassado. Porque quem tem o provedor jamais escolheria o devorador. Porque quem tem o salvador jamais escolheria o destruidor. E quem tem a certeza jamais trocaria pela dúvida. Parece que isso é óbvio. Mas nós estamos fazendo todas essas trocas insanas no nosso dia a dia. Ei, nós temos um vencedor. Alguém aqui em uma batalha escolheria um perdedor? Porque nós queremos ser inteligentes para a nossa vida secular, mas nós estamos colocando a nossa alma e o espírito distante disso. Porque quem vai jogar quer sempre um vencedor. Quem quer dinheiro vai atrás de um provedor. Ninguém vai atrás de um destruidor, de um devorador. E por que nós escolhemos o devorador? Por que nós escolhemos o inimigo que já é perdedor? Ei, ele já é perdedor. Nós estamos escolhendo um perdedor para conduzir a nossa vida. Qual é o fim disso? Ei, você vai perder também. Nós estamos sendo encantados pelo pecado e esquecendo que o pecado veio para nos fazer perder. Mas ninguém aqui quer perder. Todo mundo quer ganhar, mesmo andando coladinho com o perdedor. Eu estou andando coladinho com o perdedor, mas eu quero vencer. Eu estou andando coladinho com o destruidor, com o devorador, mas eu quero o provedor. Eu quero que ele provenha e eu tenha tudo. Nós praticamos uma coisa e nós queremos outra. E é por causa disso que não alcançamos. Porque damos vazão ao que Adão, ele deu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz, você é burro? Fale de novo para a pessoa que está do seu lado. Ei, você é burro? Agora olha para mim aqui. Ó. Você é inteligente. Você pode ter a mente de Cristo. A Bíblia diz para você ser semelhante a Adão ou você ser semelhante a Jesus? Nós estamos sendo semelhante a Adão ou nós estamos sendo semelhantes a Jesus? E aí? Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 4. Mateus 4. Eu já estou acabando, olha que coisa boa. Ninguém conversa. Ninguém conversa. A gente leu Gênesis e todo mundo já aprendeu, misericórdia, você já sabia, né? Que Adão e Eva, eles estavam no
jardim. E eles tinham alimento ou não tinham? Eles estavam famintos. Eles estavam num paraíso e com alimento. Agora vamos lá para Mateus 4:1, que fala... Mateus 4:1, que fala... Mateus 4:1, que fala... Glória! Vamos todos. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao... Vou ler de novo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao... para ser tentado pelo diabo. Passa. Passa. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve... Bora lá. Jesus estava no... E ele tinha... Adão estava em... E ele estava... cheio. Vamos repetir. Ei, presta atenção. Adão estava em um paraíso. E estava preenchido. Ele estava satisfeito, alimentado. Jesus estava no deserto e estava com fome. O cenário muda ou não muda? O cenário muda ou não muda? Só que existe toda uma história, eu já ministrei sobre isso, e nós sabemos que é claro e óbvio que Jesus ele não peca, ele é santo, 3 vezes santo, não existe erro em Jesus. E ele, claro, que saiu desse deserto em santidade. Ele superou toda a tentação do diabo. E o diabo veio confrontando, querendo instigar Jesus. Olha, se tu tem autoridade, transforma aí essas pedras em pães. Ele veio com ousadia, mas Jesus sempre teve uma palavra, diga palavra. Ele sempre tinha a palavra como resposta. A palavra como resposta. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Se a gente for observar, Abraão, ele tinha todo o cenário para vencer. Olha, Abraão tinha todo o cenário para vencer. Jesus, ele tinha todo um cenário para cair. Porque Jesus estava com fome. Jesus estava em um deserto. E o diabo, ele sempre vem tentar nas nossas debilidades, fraquezas. Ah, está com fome, eu vou tentar com comida. É sempre assim. Ele sempre vai tentar para ser assertivo, para tentar vencer. O cenário de Jesus era para ele ser derrotado. E o cenário de Adão e Eva era para eles serem prevalecidos. Porque tudo era favorável para Adão e Eva. Eles estavam em um paraíso. Eles mandavam e desmandavam naquele lugar. Eles se encontravam com o Senhor todo fim de tarde. Eles tinham alimento o tempo inteiro. Eles tinham tudo para vencer, para prevalecer naquele paraíso. Mas eles caíram e Jesus venceu. E é por causa disso que a Bíblia diz para sermos semelhantes a Jesus e não a Adão. Mas dia após dia nós estamos como Adão, querendo e almejando o proibido. Temos tudo nas nossas mãos, mas fraquejamos e caímos. Por quê? Porque nós queremos ser o Deus da nossa vida. Porque nós não queremos ter ninguém para nos liderar. Porque nós queremos ninguém para ter autoridade sobre nós. Nós corremos de autoridade. Nós corremos de educação. Nós corremos disso. Parece que ninguém pode liderar você. Você quer sempre fazer o que dá na telha. Essa é a proposta da serpente para Adão. E tem sido a proposta para você todos os dias. Para mim todos os dias. Jesus venceu em um lugar totalmente desfavorável. Mas ele venceu com a
palavra. Esse é o nosso problema. Nós não conhecemos a palavra. Nós não temos resposta para as tentações. Nós não temos voz para as nossas tentações. E fraquejamos como Adão. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra de Deus diz que quem permanece fiel, esse será salvo. Olha, quem permanece fiel, esse será salvo. No fim da história de Jesus no deserto, lá em Mateus 4, no verso 11. Mateus 4, verso 11, fala: com isto, o deixou o diabo. Fale, deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o... Você pode, de novo, responder? Eu vou falar e você responde. Com isto, o... Quem? E eis que vieram e fizeram o quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. E Ele honra os que permanecem. Você seria alimentado pelo diabo, ou você iria receber a recompensa por ter permanecido e ser alimentado pelos anjos? Qual teria sido a tua reação? Porque muitos poderiam até pensar: ah, não, eu vou fazer isso mesmo, porque eu sou o Cristo. Eu sou Jesus, eu posso transformar pedras em pão. Eu posso fazer isso. Só que Jesus identificou que aquela voz era do diabo. Ei, preste atenção. Jesus identificou que aquela voz era do diabo. Porque não era nada demais Jesus transformar pedras em pão. Jesus poderia fazer tudo ali. Ele era Jesus. Ele era Jesus. Mas ele discerniu. Ele foi inteligente. Ele foi sábio em identificar que voz era aquela. Que comando era aquele. O problema é que hoje, todo comando que vem a nós fazemos. Imagina alguém te provocar assim: olha, tu é crente, é? Se tu é crente, faz isso aí acontecer. Se tu é filho de Deus mesmo, faz isso aí. Vê como o diabo chegou, provocando. É tu mesmo, é. Se for tu mesmo, transforma isso aí. Quantos desaforos nós não levamos para casa? Né? Porque a geração de hoje, eu não levo desaforo para casa. Ou você daria uma baita de uma resposta, ou você faria para provar que podia. Ou você fazia para dizer assim: eu posso. Até porque a serpente ela veio para dar poder, né? E a consequência do pecado de Adão é te dar poder. Gente, está tudo escrito. As coisas se repetem desde a época de Adão. E os burros caem. Mas você não é burro. Vocês são inteligentes. Porque eu estou falando tudo aqui que já aconteceu e a pessoa cair na mesma coisa, não. Então você é inteligente, porque você não vai cair na mesma coisa de 1000 anos atrás. Porque o diabo ele age constantemente da mesma forma, do mesmo jeitinho, com as mesmas atrações. E a gente está sendo atraído, a gente está caindo, fazendo Adão e Eva e não sendo semelhante a Jesus. Você entende que essa palavra é simples? Eu estou falando de Adão e Eva e eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de nenhum personagem que você nunca viu, não. Eu estou falando de um personagem básico. E eu estou falando do básico do cristianismo. Olha, você foi chamado para ser semelhante a Jesus. E existe uma experiência no qual fez todo esse mundo ser dessa forma. Adão e Eva. E o diabo, ele age da mesma forma. E o que é que você vai fazer com essa informação? Você vai fazer como Adão, que tinha tudo e foi para o nada. Ou você vai ser como Jesus, que não tinha nada e fez tudo.
Adão perdeu tudo. Mas Jesus, antes de perder, ele mesmo renunciou. Eu vou repetir. Adão perdeu tudo. Mas Jesus, ele não esperou perder. Ele mesmo renunciou. E por ele ter tido essa inteligência, sabedoria, temor ao Senhor, ele foi alimentado pelos anjos. Porque o Senhor não deve nada a ninguém. Quem tem fome, eu dou comida. Quem tem sede, eu dou água. Quem bate, eu encontro. Quem procura, acha. Essa é a palavra de Deus para nós. Mas nós estamos sempre caindo na cilada da mentira, do engano. E se você hoje é inteligente, você vai sair do papel de ser enganado, de aceitar a mentira para viver uma verdade. Quantos entendem o que eu estou falando? Tem um maná do Senhor para os que permanecem. Tem um maná do Senhor para quem permanece. O louvor pode subir. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo em uma geração. Olha para mim aqui. Olha para mim, olha para mim. Nós estamos vivendo uma geração do fast food. De termos tudo o que a gente quer. E rápido. A gente não sabe esperar. Hoje eu vejo muito pai e muita mãe protegendo seus filhos para os seus filhos não sofrerem. Olha para mim, gente, não despeça. Tem muita gente fazendo de tudo para que a gente não sofra. Para que a gente não tenha nenhum tipo de sofrimento. Mas nós precisamos lembrar que Adão caiu em um lugar que não tinha sofrimento. E Jesus venceu em um deserto. Talvez, a preocupação dessa geração é ter tudo e não dar valor a nada. É ser tão protegido e não saber se proteger. Porque é isso que o diabo tem feito na fundação da família. Tendo filhos fracos e protegidos que não sabem se proteger, que não sabem se defender. Jesus, ele venceu no deserto. Adão, ele pecou no paraíso. Se até hoje você só vive no paraíso, você não vai dar valor a quem é Jesus. Então, se você não vive uma guerra, crie uma guerra. Olha para mim aqui. Todos que escolhem Jesus, escolhem uma guerra. Olha para mim de novo. Todos que escolhem Jesus, escolhem uma guerra. Se você não está em guerra, você está no mundo. Porque o diabo, ele só declara guerra quem vai de contra ele. Eu vou repetir. O diabo vai ficar quietinho para aqueles que estão fazendo tudo o que ele quer. O diabo só declara guerra quem declara guerra com ele. E todos que chegam até aqui declaram guerra com a serpente. Declaram guerra com o diabo. Mas muitas vezes chegamos na igreja, declaramos guerra, chegamos em casa, perdemos a guerra. Enfrentamos a guerra para chegar na igreja. Enfrentamos a guerra para chegar na célula. Enfrentamos a guerra para ir chegar em algum lugar que Deus quer, no louvor, na adoração, e chorar no altar. Nós declaramos uma guerra. Nós declaramos uma guerra. Nós declaramos uma guerra. Mas você, quando sai daqui, você tira todas as suas armas e perde a guerra. Queira ser um vencedor. E não esqueça, você está em guerra. Porque só quem vai à guerra se prepara para ela.
Só quem vai à guerra se prepara para ela. Muitos não estão preparados. Muitos estão com as guardas abaixadas. Muitos estão com as suas armas abaixadas, com os seus escudos abaixados. E são atingidos dia após dia, porque esquecemos que estamos em guerra. E só quem sabe quem está em guerra é que se levanta como um guerreiro. Mas você está como uma plateia, olhando a guerra acontecer e perdendo, e perdendo, e perdendo, e caindo, e caindo, e caindo. Jesus sabia que ele estava em guerra. Até porque ele estava no deserto. Ele estava em um lugar difícil. Ele estava faminto. Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava com fome. Mas ele podia ter comida, mas ele sabia que estava em guerra. Ele podia ter um pão e alimentar, mas ele sabia quem estava em guerra. Porque quem está em guerra se prepara para ela. Quem está em guerra se prepara para ela. Você quer ser um perdedor, você quer ser um fracassado, você não quer ser salvo, continue onde você está. Mas se você quer ser um vencedor, mas se você quer ser salvo, você precisa se preparar para a guerra. Todo mundo aqui quer ser destaque. Todo mundo aqui quer ser forte. Todo mundo aqui quer ser vencedor. Porque eu não conheço ninguém que queira perder. Eu não conheço ninguém que queira fracassar. Mas muitas pessoas estão praticando o fracasso, querendo a vitória. Muitos aqui estão praticando o pecado e querendo o céu. Não dá. Não existe negociação. Conversou com a serpente, vai comer do veneno. Mas conversando com o Senhor, vai alcançar vitória. Vai alcançar santidade. Vai alcançar o céu. Com quem você está dialogando? Porque Jesus, ele não dialogou. Ele colocou a espada da palavra em seus lábios. Ele respondeu ao diabo até ele fugir, até ele sair da presença de Jesus. Sabe o que é que falta? Arma espiritual. Sabe o que é que falta? Armadura da palavra. Nós estamos indo à guerra desprotegido. Nós estamos aqui brincando de ser crente e nós estamos perdendo a guerra. Não dá para ser crente vindo apenas para a rede de jovens. Nós precisamos escolher a guerra e nos preparar para ela. Não dá para a gente enfrentar uma guerra e chegar em casa e perder. Jesus sabe quem chama. Ei, Jesus sabe quem Ele pode chamar. E o Senhor, Ele não perde batalha. Ei, o Senhor não perde nenhuma guerra. Se você cair, você vai se prostrar ao diabo. Sabe por quê? Porque ele é o perdedor. Porque ele é o fracassado. Mas uma vez que eu quero ser vitorioso, eu me conecto com o meu Deus. Então pare de ser desprovido de inteligência. Pare de estar igual ao mundo. Pare de ser fracassado. Pare de ser frustrado. E venha para a boa parte, que é a vitória. Mas essa vitória, não esqueça, é uma guerra. É uma guerra. Eu não sei você, mas eu estou em guerra. E olha, todas as vezes que eu chego nesse altar, eu trago uma guerra muito maior. E deixa eu te falar, eu não precisava estar falando isso aqui para vocês não. Eu poderia receber a palavra do Senhor e praticar. Mas eu estou aqui me colocando à frente de uma guerra para abrir os teus olhos, para trazer conhecimento, para descortinar os teus pensamentos. Mas eu travo essa guerra consciente por você, pelo rei e pelo reino. Mas você precisa se colocar na guerra. Eu estou aqui com autoridade dizendo que o diabo é perdedor. E é por isso que eu coloco ele no seu lugar, debaixo dos meus pés,
perdendo sempre. Quando ele acha que vai ganhar, ele perde. Quando ele acha que vai vencer, ele perde. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está aqui do que está no seu celular, no seu quarto, na sua escola, com os seus amigos. Mas você precisa colocar a sua armadura. Você precisa usar a palavra como a tua armadura. Sabe por que Jesus venceu? Sabe por que Jesus venceu em um deserto? Sabe por que Jesus venceu com muita fome? Porque ele tinha a arma da palavra. Você pode ler lá, Mateus 4:1. Leia esse texto, você vai ver que todas as respostas que Jesus deu foi a palavra. E o diabo não resiste. Ele foge diante dos inteligentes. Ele foge diante dos sábios. Ele foge diante daqueles que sabem. Mas os burros permanecem nele. Eu almejo a inteligência do meu Senhor. Eu almejo e desejo a sabedoria do meu Senhor. Eu estou aqui porque eu escolho ser semelhante a Jesus. Eu estou aqui porque eu escolhi a boa parte. Mas quem escolhe a boa parte está em guerra. Levante da sua cadeira. Coloque a sua vida diante do Senhor. Feche os seus olhos. Quem está em guerra não conversa. Quem está em guerra não vai beber água. Quem está em guerra não vai no banheiro. Quem está em guerra se posiciona para uma guerra. Quem está em guerra não se dispersa. Quem está em guerra se prepara. Quem está em guerra se prepara. Quem está em guerra se prepara. Qual é o teu preparo? Hoje você conhecer um pouquinho do seu inimigo. Porque só se prepara para a guerra quem conhece com quem vai guerrear. Eu estou lhe falando, existe uma serpente dia a dia, dia após dia, noite e dia, querendo nos seus ouvidos conversar contigo. Qual é a tua armadura? Qual é a tua armadura? Você pode ser atraído pela serpente, mas ela fugirá de você com o escudo da palavra. A história de Jesus é muito simples. Pratica. Pratica. Escolhe a boa parte e entre em guerra. Comece a orar nesse momento. Para de conversar. Comece a orar. Imagine o Senhor chamando você para a guerra agora. Vocês aí, homens, tão fortes, se prepara para a guerra nesse momento. Se posiciona. O Senhor está chamando cada um aqui para uma guerra. Porque o mundo quer te atrair. Porque o mundo está com um foco e um objetivo em te atrair. Você vai ser atraído ou você entrará em guerra. Se posiciona. Ora, pede ao Senhor. Se você quer ser um vencedor, luta, luta.